Boa noite, professor. Eu estou aqui apresentando novamente por conta do erro da internet, então eu vou mandar já para facilitar. Então, respeitando os 15 minutos, nosso trabalho é relacionado à logística e à competitividade no Centro-Oeste. Em relação a realmente esse cenário de desenvolvimento econômico que o Brasil vem enfrentando, né, e vem se beneficiando, e o Centro-Oeste é um dos grandes motores, junto com São Paulo, desse desenvolvimento em relação ao seu PIB nacional. Então, quem que é o principal ator e player nessa questão de desenvolvimento? É realmente a agroindústria, né, na região do Centro-Oeste. E como que a gente consegue acompanhar essa produtividade com um escoamento realmente equiparado ao desenvolvimento que a gente está tendo hoje? A gente precisa pensar em desenvolver uma estratégia que seja integrada a uma infraestrutura ferroviária, né, capaz de reduzir esses custos logísticos e ampliar ainda mais a competitividade que o Centro-Oeste tem com a agroindústria e pensar no futuro com uma indústria mesmo de terceiro setor, enfim, competitiva. E para isso a gente precisa realmente de uma logística e uma competitividade no Centro-Oeste. A gente mapeia, né, que o Centro-Oeste é um dos grandes participantes do PIB nacional, né? Não podemos deixar de lado o agronegócio, como a soja, o milho, carnes e derivados, mas também pensando nessa especialização produtiva no futuro. O que a gente vê hoje? Que a logística, infelizmente, participa muito na margem de contribuição das indústrias instaladas na região e da agroindústria que já está produzindo bastante, o que gera uma baixa competitividade logística da agroindústria e indústria regional, motivados muito por essa dependência do modal rodoviário, que ele é insuficiente e ele é muito custoso para o escoamento, e realmente uma insuficiência da infraestrutura ferroviária integrada às rodovias que já existem, e também uma ferrovia que seja realmente não fragmentada para levar essa produção para as outras regiões do Brasil e também para a exportação. Isso gera impactos econômicos, sociais e ambientais amplos na questão hoje. Então a gente resume a situação atual com um Centro-Oeste que produz muito bem, mas ainda está escoando mal. O que a gente tem na situação atual? A predominância das rodovias, né? Temos ferrovias em operação, mas muito fragmentadas, né? Como o Corredor Centro-Oeste, a Ferrovia Norte-Sul e os projetos também da FICO, da Ferrogrão, mas que já estão insuficientes para previsão de aumento de produtividade da região, e temos também as hidrovias complementares, mas que infelizmente por conta da dinâmica geográfica da região não são viáveis de investimento. Então a gente vê, né, apontando para o que a gente já tinha colocado no início, que a ferrovia é uma boa alternativa, mas infelizmente hoje ela está estagnada em relação à quantidade de escoamento desde 2015. Então a gente vê um interesse muito direcionado para as empresas como a Vale, né, que extrai minério de ferro, e alguns interessados da agroindústria no transporte ferroviário. Muito pouco no combustível, demais cargas dissipadas. Então a gente tem muito esse direcionamento, esse baixo dinamismo por conta do interesse no transporte ferroviário hoje na região. Então a gente tem alguns mapeamentos, né, de que existe realmente esse projeto de integração ferroviária na região Centro-Oeste, mas hoje a dependência do modal ferroviário é gigantesca na região Centro-Oeste, ainda maior do que no Brasil inteiro. Então a gente vê que tem as malhas operando nas ferrovias, e também os projetos, mas entendemos que temos que ainda realmente avançar, porque os projetos eles estão sendo direcionados por uma estratégia que não vai beneficiar por completo a região. Então a gente vê aqui, né, o mapeamento no Brasil inteiro de investimentos em um total de 140 bilhões e com um projeto que beneficia o Centro-Oeste nessa conexão entre o Porto de Ilhéus, ali na Bahia, e até água boa ali no Mato Grosso, mas também temos essa notícia de que existe um investimento estrangeiro, né, principalmente por conta das exportações, de unir toda essa malha ferroviária no Centro-Oeste, mas também conectá-la até o Peru para fazer uma conexão entre o Atlântico e o Pacífico para facilitar ainda mais a exportação, mas isso é um interesse externo
em relação ao Brasil e não necessariamente um projeto de desenvolvimento regional. O que causou isso? É realmente esse modelo impulsionado ao fomento à indústria automobilística, à produção de automóveis e ônibus e caminhões, em detrimento de uma visão da logística e o que seria bom produzir para que essa logística fosse realmente eficiente, além da questão do passado, do interesse apenas da produção agrocafeeira no escoamento através das ferrovias, o que gerou um desgaste nesses investimentos por conta da crise do café no passado. As políticas imediatistas, né, como todos sabemos, políticas de governo infelizmente são incompatíveis com políticas que almejam resultados além dos 5, 8 anos dos governos. A gente vê, resumidamente, uma baixa integração dos multimodal, né, entre a rodovia e a ferrovia e também complementariamente pela hidrovia, e principalmente os vazios logísticos que existem, porque a rodovia ainda não consegue comportar todas as regiões do centro-oeste, e as ferrovias que infelizmente estão subutilizadas, né, por esse direcionamento para o escoamento da produção apenas de minério, e o fragmento dessas ferrovias, porque elas são interrompidas em diversos caminhos, e também a bitola não é a mesma em todas as regiões, o que gera saturação, né, da competitividade. As rodovias também não são suficientes, e principalmente essa imprevisibilidade logística e do custo, e quanto que vai contribuir esse custo da logística na produção, em quem quer pensar em aumentar a produção, especializar a produção, ou até mesmo começar a investir nesse setor como investimentos internacionais. O que a gente tem de opção? São realmente ferroviário, hidroviário e rodoviário, mas realmente a melhor opção para predominar na região é a ferrovia. O que a gente vê? Né, que a ferrovia não é só mais eficiente na parte de transporte e tempo, mas também na eficiência energética, o quanto que ela gasta de energia para transportar a mesma quantidade de insumos e produtos dentro do modal. Então ela é 3,5 vezes mais econômica do que a rodovia, o que já leva isso a uma análise de impacto sustentável, né, energético em relação a isso. Não só uma economia para quem quer reduzir essa margem de contribuição da logística, mas principalmente para quem quer pensar no ambiental e diminuir ainda mais os riscos ambientais equivalentes ao que é na rodovia hoje. Então, só um fruto de comparação, né? um vagão é comparado a 3,57 caminhões na relação de transporte de carga, além disso de reduzir esse custo marginal de atrasos, custos, acidentes, enfim, motoristas, todas essas outras questões que também envolvem o transporte rodoviário. Então a gente tem uma comparação muito importante, né, para fazer com a Austrália e Estados Unidos, que o custo das ferrovias realmente ele alcança aquela média internacional, e a Austrália, um ponto interessante, é que a rodovia é ainda mais eficiente por conta dos investimentos e a qualidade do modal. Ela acaba sendo mais eficiente por conta a ferrovia ter atributos indispensáveis para uma região que responde na parcela crescente das exportações, porque a produção no Centro-Oeste ela demanda de uma logística muito mais integrada e de muito mais longas distâncias que as outras regiões, né? Assim como é na região Norte. E a proposta central nossa é realmente fazer essa integração da logística agroindustrial do Centro-Oeste, predominando a ferrovia, para que a gente tenha uma expansão tanto da exportação das commodities que já são focadas na região, mas também para a industrialização da região e atração de investimentos internacionais, o que vai gerar mais empregos, uma integração econômica da regional por conta desse multimodal e da capilaridade que a gente consegue construir, mas principalmente esse desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento regional, não só daqueles produtores, grandes produtores que poderiam se beneficiar com isso. Como a gente vê, o desenvolvimento ele precisa ser pensado, claro, com infraestrutura, engenharia, mas principalmente na definição de quanto que a gente pode expandir, aonde a gente pode expandir com a malha ferroviária,
E também pensar numa integração federativa já no planejamento, com a União, os estados e municípios entendendo a participação deles em todo esse modal, com a União com os investimentos, os estados também com os investimentos e o mapeamento das rotas, e os municípios também com as rotas intermunicipais e o traçado correto para não afetar principalmente as questões ambientais. Então, a médio prazo, a gente precisa indispensavelmente dos terminais intermodais para não perder toda essa eficiência energética que a gente está mapeando e, no futuro, uma expansão agroindustrial, claro, com as commodities, mas também industrial para a economia de escala. Quais são os riscos que a gente tem aqui? Os estruturais, claro, de CAPEX inicial, investimento, os socioambientais, como eu já mencionei, e os políticos institucionais em relação aos interesses difusos em relação aos investimentos em transportes no Brasil. A gente vê que a ferrovia ela reduz o custo a longo prazo, mas ela exige um alto investimento, tem um ganho de eficiência energética, mas limita a flexibilidade, o que reforça aquela atenção que a gente precisa dar para intermodal, e a sustentabilidade ambiental precisa de um planejamento na instalação ferroviária muito mais detalhada e planejada. O que a gente precisa disso, então, para resolver esses problemas é o planejamento integrado, não só entre os entes federativos, mas entre todos os órgãos que precisam ser interessados em relação tanto à infraestrutura, mas à questão jurídica, modelos de concessão e PPP bem estruturados e específicos para isso, licenciamento ambiental também estudado para isso, e a coordenação entre os setores privados, as instituições de representação e o setor privado. Então, o que a gente espera com tudo isso? Realmente a gente aumente ainda mais a competitividade agroindustrial, mas que também amplie a capacidade exportadora e a especialização produtiva na região, que a gente consiga produzir ainda mais bens industrializados com um valor agregado muito maior. Então a ferrovia ela tem esse papel de realmente atrair investimentos por conta da natureza, da vocação produtiva daquela região, ela demanda e ela se importa muito com o custo logístico. Então, quanto mais competitivo ele é, mais investimentos a gente tem na região. Os custos ambientais precisam ser levados em consideração desde o começo do planejamento, né, como eu coloquei na questão jurídica e de infraestrutura, com a questão fundiária e conflito de terras, para que a gente consiga realmente ter um objetivo sustentável que se relacione diretamente tanto com o crescimento econômico como com a empregabilidade da região e também o desenvolvimento da indústria, não só com a produção de commodities, que no final a gente consegue realmente combater a alteração climática por conta desse custo energético reduzido nas ferrovias. E pensar também em medidas de mitigação e os impactos de implantação que podem ser prejudiciais. Qual que é o público-alvo final? Os produtores, claro, as cooperativas, né? Inclusive aumentar o número de cooperativas na região para aumentar realmente a especialização produtiva no setor, colocar mais usinas de beneficiamento e a indústria geral do Centro-Oeste, todas as instituições que fazem essa concessão dos transportes e também operam as rodovias e as ferrovias. Então isso vai indispensavelmente incluir todos os estados, a federação e os municípios onde vai passar as rotas, as confederações de representação e os bancos são importantíssimos no investimento, tanto os privados como o BNDES. Então a gente coloca alguns exemplos aqui para tratar, né? O TCU, o MPU, eles são importantíssimos desde o planejamento para essa segurança jurídica e respeitar os direitos fundamentais, né, previstos na Constituição brasileira com os povos indígenas e quilombolas. Também esse conflito de interesses com a indústria automobilística, que é um grande motor hoje na sociedade, mas que infelizmente naquela região ela precisa ser colocada em segundo plano para fomentar inicialmente as ferrovias, mas também pensar nessa capilaridade ferroviária que ainda pode ser fruto de mais investimentos. A gente vê que realmente o cenário político envolve essas questões e o desafio central realmente é construir esse planejamento integrado de longo prazo. Um cronograma de curto, médio e longo prazo, né? Tanto a questão dos estudos e revisão regulatória, mas as obras e o que a gente precisa pensar no futuro de consolidação. A nossa métrica final vai ser a mensuração da efetividade, para realmente saber se realmente está fazendo sentido nos investimentos que a gente está tendo, que é o custo logístico por tonelada. Colocar essa meta internacional como referência para a gente poder realmente desenvolver o nosso Centro-Oeste. Então, por onde a gente começa? Com a intervenção estatal,
né? Indispensavelmente precisamos do Estado intervindo, principalmente pelos investimentos, para a estrutura de governança e estipular regramentos específicos, como eu mencionei, e também os investimentos em infraestrutura, colocando todo esse planejamento e caminhando isso até chegar à implementação estruturante e fazer um monitoramento conforme o mapa que a gente colocou no passado. Então a ferrovia realmente vai atuar como um eixo estruturador de uma matriz logística integrada, não que vai se direcionar só para a ferrovia, mas que ela vai ser eficiente e sustentável para o desenvolvimento do Centro-Oeste como um todo e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Brasil.